Uma boa noite a todos. Boa noite. É uma honra, mais uma vez, estar aqui nessa casa espírita, nesse mês, para elucidar um pouco sobre a vida, os ensinamentos e as passagens deixadas aí pelo nosso Mestre Jesus. No dia de hoje, eu escolhi um tema da parábola do bom samaritano. Muitos já ouviram dizer essa palavra, parábola do bom samaritano. Mas hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo, mais no ser dessa parábola. Essa parábola está descrita lá no Evangelho de Lucas, um dos evangelhos mais fáceis e mais gostosos. Sim. Ela está especificamente lá no seu capítulo 10 e inicia ali no seu versículo 25. Entretanto, essa passagem, ela começa numa história lá no final do capítulo 9. Então, lá no final do capítulo 9, eu não vou me ater a todas as passagens desse capítulo, depois aconselho a cada um de vocês a ler, porque é uma viagem realmente muito significativa que Jesus fez. Então, lá no final do capítulo 9, Jesus reúne seus discípulos. E quando ele reúne seus discípulos, ele diz: tenho que ir a Jerusalém. Tenho que ir a Jerusalém. Até então, nada de assustador. Vês que era véspera da Páscoa. E reza a lenda que todo homem, quando puder, tinha por obrigação fazer uma peregrinação até a cidade santa de Jerusalém. Então, nada mais óbvio. Jesus disse: quero ir a Jerusalém, sem espanto. Mas Jesus, ele já sabia o que iria acontecer. Nessa mesma Páscoa, ele ia ser perseguido, crucificado, morto, sepultado. Mesmo assim, atendendo à profecia, ele diz: quero ir a Jerusalém. Seus discípulos atendendo de prontidão: então vamos, mestre. Mas aí ele ainda faz uma indagação um tanto estranha. Ele diz: quero ir a Jerusalém, mas, olha o mas, preciso passar pela Samaria. Aí o bicho pegou. Por quê? Sair da cidade de Cafarnaum, que era a cidade que ele estava, que ficava aqui, para vir a Jerusalém, o caminho mais rápido a se percorrer seria este caminho, feito pelos peregrinos. Porém, passar pela Samaria significaria fazer o caminho mais longo. Significaria fazer o caminho mais perigoso, mais árduo. E além do que, estar frente a frente com os samaritanos. Eis a indagação. Os discípulos, então, no momento, ficaram assustados. Passar pela Samaria? Mas Jesus é o mestre. Se tem que passar pela Samaria, vamos passar pela Samaria. Com medo disso tudo, João, o evangelista, toma a frente e diz: mestre, como se fossem batedores, escolheu alguns discípulos e falou: nós vamos à frente, mestre, para arrumar abrigo, alimento para essa sua peregrinação. Então, e assim eles saíram. Na frente, os batedores, seguidos por João, o evangelista. E quando chegaram a Samaria, bateram de porta em porta. Bateram de porta em porta, pedindo abrigo. Mas ninguém os deu. João
evangelista então voltou irado ao encontro de Jesus e disse: Mestre, ninguém nos deu abrigo, ninguém quer nos acolher. E reza a lenda, numa tradição de Israel, que ninguém pode negar abrigo, alimento para um peregrino. Porque, segundo a lenda, cairia fogo dos céus. Cairia fogo dos céus que queimaria aquela pessoa e toda a sua família. João Evangelista, então, vira irado para Jesus e diz: Mestre, quer que eu peça ao Pai que jogue fogo em cima de Samaria? E Jesus, naquela paciência, olha para João e diz: João, o filho do mestre não veio trazer destruição, e sim levar a paz. Mas o grande espanto disso tudo não era por ser a Samaria, porque se faz necessário nós entendermos então quem eram esses samaritanos. Então vamos nos arremeter um pouquinho à história para a gente possa entender essa geologia do povo de Israel. O que acontece? Gente, voltando lá na Gênesis, nós temos Noé. Da linhagem de Noé, nós temos o grande profeta Abraão. Da mesma linhagem de Noé. Abraão foi o homem ao qual Deus escolheu para liderar o povo de Israel. Deus conversou com Abraão. Abraão era casado com Sara, que por sua vez era infértil. Mas Deus falou para ele que os descendentes de Abraão herdariam reinos. Então, Abraão, junto de Sara, tentaram por diversas vezes obter um filho, coisa que não aconteceu. Mas Abraão era temente à palavra de Deus. Ele diz que se Deus queria, iria acontecer. E Sara, no mesmo sentido, acreditando na palavra do Senhor, pensou: quem sabe os filhos de Abraão não sejam comigo. E cedeu então para que se cumprisse a profecia uma de suas escravas, onde nasceu o primeiro filho de Abraão, Ismael. Quando Ismael nasceu, foi uma alegria, primeiro filho, então vai começar essa linhagem. Mas Deus voltou e conversou com Abraão: não será de uma concubina, será filho seu e de Sara. Passados anos, Abraão, com quase 90 anos de idade, teve então seu filho Isaque. Quando teve o filho Isaque, filho de Sara, que até então era infértil, nós somos humanos. Sara começou de certo ponto a ficar com inveja do filho pródigo Ismael. Quis inclusive colocá-lo para fora. Deus apareceu de novo e disse que também, da mesma forma, tinha um projeto para Ismael. Isaac, por sua vez, seguiu seu legado ao lado de seu pai, Abraão. Não tem muito de se retratar de Isaac. Não é uma pessoa que fez muito, nem uma pessoa que fez pouco. Ele seguiu as regras. Mas Isaac teve filhos, gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, filhos de Isaac. Jacó, por sua vez, tentou passar a perna em Isaac. Quanta guerra nessa Bíblia, né, gente? Mas foi assim. Jacó roubou a bênção de Isaac,
queria ficar com a herança de Esaú, Perdão. E Esaú ficou tão irado que numa briga dos dois, Jacó fugiu para o Egito. Onde anos após, no Egito, Deus apareceu para ele e disse para ele voltar. Ele, arrependido, tomado de compaixão, volta então para sua casa. Quando ele está voltando, gente, ele encontra um exército, cerca de 400 soldados. Temendo ser Esaú, o seu irmão, ele se esconde. E quando ele se esconde, ele encontra um anjo. E reza a Bíblia que Jacó lutou com esse anjo. Luta corporal, em troca de uma bênção. O que ele queria? Simplesmente a bênção daquele anjo. Entrou em luta corporal com esse anjo. Após vários tempos de luta ali, o anjo por fim o abençoou. E nessa bênção que ele deu, ainda trocou o nome de Jacó. Disse que a partir daquele momento ele não iria se chamar mais Jacó, e sim Israel. Ele voltou então para esse mar, onde ali ele fixou a sua morada. Passado o tempo ali, ele teve 13 filhos. Um deles, os próprios irmãos, com ciúme, com inveja, jogaram num buraco. Todo mundo depois, se puder, leiam também José, que depois virou rei do Egito também, José, rei do Egito. Passado um grande tempo, Jacó, com a sua família, houve uma grande seca em Israel e eles tiveram que migrar para o Egito. Quando retornaram ao Egito, os irmãos resolveram dividir a terra do pai em vida, ou dividir a terra do pai. Então, cada um daquelas marcas que a gente vê naquele mapa ali, gente, todas essas marcas aqui, Aser, Naftali, Manassés, Gad, Ruben, são nomes de tribos herdadas pelos filhos de Jacó. Então os filhos de Jacó já dividiram, olha, eu vou ficar aqui mais ao norte, eu vou ficar aqui mais à esquerda, e assim por diante. Dividiram já as suas terras. Foi um período de paz, que durou pouco. Após a morte de Salomão, o rei Salomão, houve um cisma, uma briga entre esses irmãos, onde se romperam a amizade, onde ficou conhecido como as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Tivemos aqui então um rompimento, por favor. Tivemos então um rompimento, uma briga entre o povo do norte e o povo do sul. O povo do norte, para não ter que passar para o sul, criou sua própria capital, Samaria. O povo do sul, já tendo a sua capital, Jerusalém. Então, um para ter que passar para o lado do outro. Tá. Então, o que acontece? Não foi? Tenta dar uma F5. Aí, foi agora. Opa, voltou. F5. Aí. Só um F5. Aí, agora passa aqui. Aí. Gente, como que ficou dividido isso daqui então? Nesse cisma, houve uma divisão bem aqui, ó. É como se a gente pegasse uma régua e cortasse. Nós tínhamos as 10 tribos do sul e as 2 tribos do norte. As tribos do norte compostas pela tribo de Simeão e a tribo de Judá. Judeus ortodoxos, ou seja, seguiam
seguiam a regra, aquilo que foi deixado por Deus e aquilo que foi deixado por Moisés. E a tribo do sul é uma tribo que ficou inimiga. Só que o que acontece? Por que ela ficou inimiga? Porque várias vezes, quando alguém fazia algo infracional, recebia uma pena. E qual que era a pena da época? Exilar. Então a pessoa ela era exilada, ela saía daqui, subindo, ela encontrava abrigo onde? Na Samaria. Lá na Samaria ela encontrava uma pessoa, casava com aquela pessoa e tinha filhos. Então o povo samaritano era considerado um povo impuro, um povo que fazia tudo averso às leis mosaicas. E a tribo do sul não, tudo naquela regra. Então por isso que muitas vezes houve essa grande disputa. E Jesus, ao passar pela Samaria e ao pedir abrigo, Jesus era judeu. Ninguém queria dar a ele abrigo, comida, banho. Por quê? Porque ele era judeu e além disso ele ainda estava em peregrinação. Acredita, não, você tem tão averso que era uma tribo da outra, que a tribo do sul contemplava o Monte Sião, a tribo do norte contemplava o Monte Gerazim. Cada um tinha uma coisa diferente. Sim. Dá para voltar no mapa? Porque você apontou, você falou norte, mas apontou para o sul. Então eu posso ver. Então, o norte é embaixo, o sul é em cima. Assim. Então eu apontei errado. Eu apontei errado. As tribos. As 12 ficavam em cima. Não, são tudo as 12. 10 em cima, 2 embaixo. 2 embaixo. Você apontou ao contrário. Eu apontei ao contrário. Você colocou a minha cabeça. Mas são 10 tribos em cima e 2 embaixo. Isso. Tá? Mas, gente, o que isso tudo significa? Que Jesus, quando ele disse a seus discípulos, preciso ir a Jerusalém, passando pela Samaria, isso queria dizer que basicamente ele ia fazer um trajeto de 175 quilômetros. 175 quilômetros. É uma peregrinação e tanta. Imagine ele, ao chegar na Samaria, não conseguir o abrigo para se banhar. Mas Jesus não desanimou. Jesus continuou ainda a sua peregrinação. Eu tenho que ir aonde? A Jerusalém? A Jerusalém eu vou. Ele continuou a sua trajetória, então, até Jerusalém. Só que o intrigante é que quando ele chega à cidade de Jerusalém, vamos imaginar, gente, você sair caminhando 175 quilômetros a pé, chegar naquela cidade. Como que ele devia ter chegado lá? Cansado, com fome, suado, fedendo. O que ele mais queria, a hora que chegasse lá, era o quê? Uma recepção. Ele queria chegar lá, alguém que desse abrigo, que ele pudesse se alimentar, tomar um banho, descansar, mas não. A hora que ele chega lá, tome-lhe tentação. Nas entradas de Jerusalém, um grande doutor da lei, que quer indagar Jesus, quer de certa forma tentar fazê-lo redimir, humilhar, e vira para Jesus em tom de zombação: ó mestre, o que eu tenho que fazer para ter o reino dos céus? Pergunta isso para mim numa situação dessa, para qualquer um de nós, voaríamos no pescoço dessa pessoa, né? Mas que santa paciência teve esse homem.
cansado, com fome, suado, fedendo, indagado, ele simplesmente retruca da forma mais calma possível a pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E ele faz a seguinte pergunta ao doutor da lei: o que está escrito aí na lei? Ele pega, abre a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus vira para ele e fala: faça isso, está pronto. É só fazer isso que está escrito na lei. Eu não vou mudar nada. Eu não vim aqui para mudar a lei. Eu vim aqui para fazer ela concretizar. Então o grande mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas não contente ainda, esse doutor da lei vira para Jesus e olha e pergunta: mas quem que é o meu próximo? E amar ao próximo como a ti mesmo, né? E quem que é meu próximo então? Aí, gente, vem a magnitude de Jesus. Jesus, em suas parábolas, quando a gente pega para fazer uma leitura estrúxula, ou seja, corrida, mais ou menos, a gente entende, mas a gente não sabe o ser atrás de cada ensinamento de Jesus. Jesus vira para ele e responde na seguinte parábola: havia um homem que, fazendo um trajeto, foi abordado por ladrões aos quais o saquearam, o bateram, roubaram seus pertences e deixaram muito machucado na beira da pista. Passado um tempo, ele ainda ali machucado, passa por essa estrada um sacerdote, um doutor da lei, que olha para aquele ser, finge que não viu e vai embora. Mas olha como Jesus é. Ele continua. Passado mais um tempo, passa por ele um levita, que olha, finge que não vê e vai embora. Antes de continuar, vamos entender então quem que era esse levita, né? Eu falei que fazer uma leitura estrúxula é fácil. Quem eram os levitas? Levitas eram filhos de Levi, de uma tribo, filho também de Jacó, ou seja, ele era neto de Abraão. Só que interessante que quando eu mostrei naquele mapa, agora aquele mapa não está aparecendo ali, defeitos técnicos, né? Mas quando eu mostrei naqueles mapas ali, a gente pode observar que não existia nenhuma tribo chamada Levi. Por quê? Levi é uma palavra que vem do hebraico, levar. Ou seja, a missão desse filho Levi, dentro das tribos de Israel, era de levar a passagem, a palavra de Deus. Então não existia uma tribo única de Levi. Levi, filho de Jacó, então, ele tinha, como se diz assim, uma cidade em cada tribo, as quais eles passavam em peregrinação, levando a palavra de Deus. Por isso que Jesus, olha a magnitude dele. Primeiro ele usa do quê? Passa um sacerdote, um doutor da lei, olha, finge que não vê. Depois passa um Levi, também um sacerdote, também um profetizador da lei de Deus,
que também faz a mesma coisa, finge que não vê. Mas por fim, passa por ali um samaritano. A pior espécie possível ali, podia passar por lá. Que os samaritanos eram os impuros, não era? Mas esse impuro samaritano passa por ali, olha, tem o coração comovido, desce do cavalo, pega esse homem que sofreu o assalto, coloca sobre seu cavalo, desce até a cidade. Chegando na cidade, cura com óleo, vinho, deixa-o em uma hospedaria, paga-lhe ao dono da hospedaria 10 denários e diz: cuida desse homem, dê a ele o que necessitar, que quando eu voltar, se ficou devendo algo, termino de pagar. Olha, só você ver. O sacerdote não fez nada, o outro não fez nada, daí o ralezão foi lá e fez. E Jesus vira para ele e fala assim: quem foi o próximo desse homem que sofreu o assalto? Quem foi o próximo? O doutor da lei agora vira o samaritano. Ou seja, aquele que era repugnado foi o próximo. Jesus, nessa parábola, ele nos atenta ao seguinte: que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O próximo meu é qualquer um. O próximo meu não tem rótulo, não tem sexo, não tem gênero. Fazer a caridade é a única salvação. Na doutrina espírita mesmo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Kardec procura colocar esse tema. Ele procura demonstrar a caridade de diversas maneiras. A caridade com o assassino, a caridade com o transgressor da lei, a caridade para com o próximo. Na Revista Espírita, Kardec faz até uma cronologia de caridade. Ele diz que a caridade ela tem que começar dentro de casa e depois ir para fora. E eu costumo dizer ainda que a caridade, gente, ela detém 3 formas. Nós temos a caridade material. O que vem a ser essa caridade material? Você, meu amigo, está passando por uma dificuldade, precisa de uma cesta básica? É matéria. Eu pego essa cesta básica e lhe entrego. É uma espécie de caridade. Você precisa de dinheiro? Se eu posso ajudar, eu pego dinheiro e empresto. É uma espécie de caridade. Eu tenho uma outra caridade, que é a caridade moral. O que vem a ser essa caridade moral? É quando eu não tenho matéria, mas eu tenho ouvidos. Só que ocorre que muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós estamos andando na rua, andando próximo de um semáforo, e vem um andarilho que vem de encontro da gente. A gente nem sabe se ele vai nos pedir dinheiro, mas a gente já imagina o que a gente faz, acelera o passo. A gente corre, atravessa a rua. Gente, caridade moral é você saber ouvir a outra pessoa. É dar atenção. É você passar ali no bairro São Geraldo, onde eu moro, onde tem pessoas em situações de rua, é você olhar para aquele cidadão de rua, olhar para ele e dizer: bom dia, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. E não fazer como muitos o fazem. Fingir que aquela pessoa não existe. Fingir que eu estou passando do lado daquela pessoa, que aquela pessoa nem ali está. Por algumas vezes, vou além, é esbarrar naquela pessoa e nem pedir desculpa.
como se não fosse uma pessoa. Então a caridade moral muitas vezes é você sentar com aquela pessoa que você tem carinho, ou até mesmo aquela pessoa que você não tem carinho, e saber tirar 5 minutinhos para ouvir. Às vezes ela precisa só disso, desabafar. E por fim, nós temos a caridade espiritual, que é o quê? Quando eu não posso fazer nenhuma e nem outra caridade. Quando eu não tenho condições de fazer uma caridade moral. Quando aquela pessoa é tão aversa a mim, que se a gente chegar próximo, a gente briga. Então o que eu faço? Tem como eu ser caridoso ainda? Tem como espiritualmente. É na hora da sua oração, na hora que findar o seu dia, você orar, você rezar para aquela pessoa, rezar para os vossos inimigos. Então quando Jesus diz lá para a gente perdoar os nossos inimigos, para a gente estar junto dos nossos inimigos, nem sempre eu preciso estar junto materialmente, eu posso estar em oração. A oração nos conecta. Então, gente, um resumo disso tudo. Fazer para o próximo somente aquilo que eu gostaria que alguém fizesse para mim. Eu não fazer para o próximo nada daquilo que eu não gostaria que da mesma forma fosse feito. Que nós tenhamos uma bela noite, que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos, de certa forma, voltar para a nossa casa pensando um pouquinho. Eu aconselho a você, é uma leitura maravilhosa. Pega ali capítulo 9 de Lucas, segue adiante, que eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado com as coisas. Essa turma que foi na frente mesmo de Jesus, dando um spoiler, já fez tantos milagres. Só Deus para contar. Um abraço a todos.